A gente está conectado agora com a psicóloga Isabela Salgado. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Tayane, bom dia, Wilker, todo mundo que está assistindo aqui. Doutora, gostaria de incluir na nossa conversa o seguinte tema, gordofobia. Explica pra gente do que se trata. Bom, pessoal, gordofobia ele é um preconceito estrutural, né, na nossa sociedade. A gente pode pensar aí até quase uma violência. E ele tem algumas questões como estigmas, preconceitos, discriminação. Então, se a gente pega esse gama aí de estigma, a gente vai pensar em três aspectos negativos, né? A gente vai falar do estereótipo, que o estereótipo é num âmbito mais amplo, que a gente pode dizer aquela separação que às vezes a sociedade faz de nós, eles, como se pessoas gordas ou obesas fossem uma classe à parte, né? E a gente começa a discriminar e colocar como algo ali que não é muito comum na nossa bolha, no nosso meio. E aí a gente parte também para o preconceito. O que é o preconceito? Ele, o nome diz, né? É um pré-conceito. E aí a gente já traz para um âmbito mais individual, que é como, sabe aquele julgamento quando as pessoas veem uma pessoa com sobrepeso e já associa como preguiçosa, indisciplinada, como se ela não se cuidasse. E aí a gente tem também um outro aspecto negativo, que é a discriminação. Então, a discriminação, ela começa quando, por exemplo, pessoas gordas já têm menos oportunidade, por exemplo, ali no mercado de trabalho, ou até no campo da moda, como a gente está falando hoje. E aí, às vezes, a pessoa, por exemplo, no mercado de trabalho tem um currículo excelente, às vezes melhor do que uma pessoa magra, mas por essa característica específica, ela perde muitas oportunidades. Então, a gente começa a discriminar essas pessoas. Então, a gordofobia está nessa gama aí de aspectos negativos. Certo, doutora. Agora, Tayane, é o seguinte, a moda, portanto, pelo que a doutora falou, a moda pode ser uma grande ferramenta para combater essa discriminação, né? Sim, porque a gente podendo desfilar, a gente poder fotografar, poder mostrar um pouco mais, acaba quebrando um pouco o preconceito que as pessoas têm. Hoje em dia já tem muitos modelos plus size, tem os homens também. Então, as pessoas assistindo ali no Instagram, ou vendo na televisão, algo do tipo, acaba quebrando um pouco esse preconceito que as pessoas têm. Doutora, você mencionou que é uma questão estrutural. E em que âmbito a gente costuma ver mais esse tipo de discriminação? Olha, a gente está falando da moda, né? Vamos começar pensando por aí. Até eu estava escutando a Tayane falando algo bem pertinente, começando por dificuldades de encontrar ali estilos pessoais. Ela até citou uma dificuldade na moda jovial. Então, a gente vai vendo que esse mercado, as marcas, às vezes já começa por aí, né? Que parece que é algo sutil, mas já tem uma diferenciação, uma dificuldade de encontrar roupas, né, que caem bem nesse estilo de corpo. A gente vai vendo na questão socioeconômica, no mercado de trabalho. Então, assim, de uma forma estrutural mesmo, é socioeconômica, porque às vezes a gente fala de gordofobia, de obesidade, mas a gente acaba esquecendo que às vezes falta educação, né? Falta o básico para o brasileiro aqui. Educação, alimentação de qualidade. Então, assim, é um tema muito complexo que dá para a gente falar aí, ampliar muito esse olhar, né? Como a Tayane até disse aí, falta muito ainda conscientização da sociedade. Então, quando a gente fala de estrutural, é muito nesse campo social mesmo. As pessoas precisam de mais conscientização, educação, até de mais oportunidades. E pelo que você está falando, doutora, nem sempre essa discriminação, esse preconceito acontece de forma explícita, né? A pessoa às vezes perde oportunidades, às vezes a pessoa ela deixa de ter acesso a algo por causa dessa característica e isso não fica explícito de que é por essa motivação. Então é por isso que a gente precisa todo mundo se educar para entender melhor sobre o nosso comportamento. Antes da gente finalizar, queria que a senhora falasse para a gente sobre os possíveis impactos da gordofobia, desse tipo de preconceito, desse tipo de discriminação na vida de quem sofre. E lembrando que muitas vezes esse tipo de preconceito começa desde cedo, né? Olha, desde cedo. A gente precisa pensar que,
por volta ali dos anos 2000, começaram vários estudos iniciados ali nos Estados Unidos, principalmente nessa questão do impacto na questão psicológica mesmo, de preconceitos, dessa questão da gordofobia. E aí, o que os estudos estão mostrando cada vez mais? Que esse impacto, ele interfere não só, né, na questão física, mas como a psicológica de pessoas gordas. Por quê? Porque a pessoa aumenta ali, às vezes, a questão do cortisol, que é um hormônio, vamos dizer assim, do estresse. Isso interfere na vida dela, né? Porque o estresse, a gente sabe hoje, que causa ali ansiedade, depressão, na questão do controle também dos impulsos. Então, isso às vezes interfere quando a pessoa tem um objetivo, né? Que ela quer realmente emagrecer, isso interfere muito a questão do estresse. Então, a gente vai falar também de alguns impactos, por exemplo, a gente pode começar lá no bullying, que às vezes a gente não fala, né? A gente, talvez vocês não tenham passado por isso, mas é bem... Por exemplo, às vezes, o que chamam de acima do peso, mas aí também a gente tem que questionar, porque acima de que peso, né? Na sociedade que a gente tem que pensar isso. Mas às vezes a criança que consideram gordinha, que também não é um termo usual, mas ela é muito zoada, vamos usar essa expressão, na escola ali, e ela sofre muito, porque isso é constante. Uma coisa é você fazer uma brincadeira, outra coisa é você sofrer essa questão, assim, de brincadeiras maldosas ao longo do tempo. Geralmente Então, isso vem travestido de brincadeira mesmo, né, doutora? E isso acaba gerando um sofrimento muito grande para aquela pessoa. Por quê? Uma coisa, como a senhora falou, é você brincar com um amigo, uma pessoa que te dá liberdade, te dá intimidade para isso. Outra coisa é você fazer isso uma agressão. Então a gente tem que saber separar muito bem e saber qual é o nosso lugar, né? Nem sempre aquela pessoa está aberta, está disposta a receber qualquer tipo de brincadeira, entre aspas. Doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Gostei muito de te conhecer. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Tayane. Adorei você Tchau, como tchau. influenciadora. A gente precisa de mais pessoas assim, o Wilker e todo mundo que está assistindo. Obrigada mesmo. Obrigada. Abraço.